Graça e paz, igreja. Privilégio estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. E como já foi anunciado, eu quero compartilhar o capítulo 4 de Ruth. Nos 12 primeiros versículos nós iremos ler. Então abra sua Bíblia. Em Ruth 4, do versículo 1 até o versículo de número 12, estarei lendo o texto todo. E peço para que você acompanhe, até por ser um texto mais extenso, para que você acompanhe com atenção a palavra de Deus. Ruth, no capítulo 4, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: Ó fulano, chega-te aqui, para aqui, assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens, os anciãos da cidade, e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre meus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós louvamos o seu nome, porque essa palavra é preciosa para transformar os nossos corações e por isso a temos diante de nós. Que o Senhor fale nesta noite através de mim, não permita que eu empobreça a tua palavra, mas que o Senhor enriqueça e glorifique a tua palavra, o teu nome, sobre todas as coisas aqui, ó Deus, abrindo nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O custo do amor redentor. É sobre isso que fala esse trecho de Ruth. E eu começo essa exposição, meus irmãos, perguntando: quanto custa amar alguém? Quanto custa amar alguém? Até onde você iria por causa de outra pessoa? Por causa do amor a outra pessoa? Você abriria mão do seu conforto, dos seus planos e até mesmo dos seus nomes por causa de outra pessoa? Essa é exatamente a tensão que nós temos aqui em Ruth 4. E antes de chegarmos ao capítulo 4, nós precisamos entender o que aconteceu até aqui. Então vou recapitular de forma muito breve os acontecimentos até aqui. Acontece que Noemi sai de Belém por causa da fome. Ela perde o seu marido e os seus filhos lá em Moabe. E agora ela sai de Moabe e volta para Belém juntamente com a sua nora Ruth, a única que sobrou a ela diante de toda essa desgraça na sua família. Perde o seu marido e também os seus filhos. E no capítulo 3, como nós vimos semana passada, Ruth pede para Boaz resgatá-la, porque naquela época o parente mais próximo do falecido resgataria as terras e também a viúva, a fim de dar continuidade no nome do falecido. Mas além de Boaz, que é esse possível resgatador, existe outro parente mais próximo para fazer isso.
para perder o seu nome em favor de dar continuidade a outro nome, em favor de dar continuidade à descendência de outra pessoa. No capítulo 4, chega a hora de resolver essa questão. Nós ficamos torcendo para que Boaz, num filme, numa série, mas será que é isso o que acontecerá? Porque antes de Boaz tem esse outro homem. A Bíblia não cita seu nome, mas se refere a ele como fulano. E fulano, então, tem a oportunidade de resgatar a Ruth, pois ele é também parente de Elimeleque. E nós iremos olhar para essa história, e também, não apenas para essa história, mas para nós mesmos. O quão dispostos nós estamos em pagar o preço por amar em nome de Deus. O quão dispostos nós estamos para esquecer o nosso nome, a fim de tomarmos o nome de Deus acima do nosso e vivermos para esse nome. E o texto, ele começa falando o seguinte. Pode passar para mim, por favor? Deixa eu ver se pegou aqui. Só um segundo. Isso. O resgate recusado. A primeira parte desse trecho que nós lemos diz o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. O texto começa com Boaz na porta da cidade, um lugar onde as decisões legais daquela época, estamos falando de milhares de anos atrás, onde essas decisões eram tomadas. Nós vemos aqui que Boaz ele não quer algo escondido, algo informal com Ruth. Ele quer casar com aquela mulher. Ele quer fazer a coisa certa, do jeito certo. Ele quer compromisso. Isso é muito louvável. Por isso que ele chama o fulano. E chama também os 10 anciãos para que fossem testemunhas desse compromisso. E Boaz expõe a situação de forma muito clara. Há uma terra de um parente falecido nosso para ser resgatada. Você é o parente mais próximo. Você quer resgatar? O fulano aceita. Mas Boaz, ele joga limpo com o fulano. Ele não tenta ludibriar, nem dar um jeitinho brasileiro ali. Ele é muito honesto e muito sincero. Ele fala que se ele comprasse o campo, ele teria que se casar com a viúva do falecido, perdão. E é isso o que o fulano nega e recusa. Então, não seria mais pelo nome do fulano, mas seria pelo nome de outro. Não seria pela descendência deste fulano, desse homem, mas seria pela descendência de outro. E ele olha o custo desse amor e não assume. E decide ficar alheio a isso. Decide ficar fora dessa negociação. Bom, Boaz, ele então assume Ruth, assume as terras, assume o cuidado de Noemi e faz aquilo que este outro homem não pôde fazer. Boaz não está preocupado com o seu nome. Ele quer abençoar Ruth e quer abençoar Noemi. Já esse outro homem quis preservar o seu nome, protegendo assim a sua herança, o seu futuro. Mas, ironicamente, a Bíblia nem sequer cita o nome desse homem. Mas o de Boaz permanece até hoje. Estamos vendo a sua história. Mas antes que nós apedrejemos esse fulano, eu convido vocês para que olhem para si mesmos. Quantas vezes, meus irmãos, nós não fomos egoístas com a desculpa de sermos prudentes? Quando nós ignoramos o próximo porque estamos ocupados demais com a gente mesmo. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós não deixamos de amar quando isso envolvia custos altos demais para nós? Quando custa o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção, as nossas forças para abençoar alguém, para estar próximo a alguém, para fazer com que alguém se chegue mais perto do Senhor, ou que alguém tenha uma vida melhor. Quantas vezes nós não nos afastamos disso, quando envolve a nossa vida, os nossos custos? Quantos casais, por exemplo, não optam por não ter filhos, já que o mundo está muito caro? Ou coisas do tipo, onde você decide não abençoar uma vida, não fazer o bem que Deus quer, por conta de motivos egoístas, motivos que são alheios ao reino de Deus e à ótica do reino de Deus. No fundo, nessas coisas todas, nós estamos pensando em nós mesmos, naquilo que nos custará, e não no bem que iremos fazer ao nosso próximo. Como o pastor Leandro disse aqui semana passada, tem gente que vai morrer sem saber o que é abençoar o próximo, sem saber o que é ser resposta de oração na vida de alguém, sem saber o que é ser resposta de Deus, porque não se dispõe a abençoar, a deixar o seu nome de lado para
viver para o nome de Cristo Jesus e assim amar o nosso próximo. Porque a nossa tentação é sempre de proteger o nosso nome, de fazer o nosso nome grande. Nós somos ensinados assim desde pequeno. Ninguém quer ser só mais uma pessoa comum, ordinária, que será esquecida depois da sua morte. Todos nós queremos deixar um legado. Todos nós queremos, de alguma medida, sermos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Em algum nível isso está certo. Mas em outros níveis, isso vem de um lugar de egoísmo e num lugar onde nós nos colocamos até mesmo acima do nome do Senhor. E por olharmos só para nós mesmos, nós deixamos de olhar para Deus e para aquele que está ao nosso lado, ao nosso redor. O texto continua dizendo o seguinte, sobre os versículos 7 até o 10. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Nós vemos que Boaz, ele não recusa o resgate, mas tendo em vista que o fulano foi embora, ele assume Ruth, assume Noemi, assume as terras e assume essa bondade, esse amor, essa benevolência para com a sua próxima. E os calçados são entregues um ao outro como um jeito esquisito daquela época que tinha para dizer que o acordo estava fechado e Boaz aceita. Os mocinhos da história vão ficar juntos então. E tudo dá certo como se fosse uma série, uma narrativa. Boaz assume as terras, ele se compromete a deixar o seu nome de lado para dar continuidade à descendência e à geração de outro homem. Porque para Boaz, o maior ganho que ele teria seria Ruth, seria amar, seria estar com ela e cumprir os propósitos de Deus para ele e também para ela, a sua agora esposa. Meus irmãos, quando estava estudando esse texto, eu me lembrei da história de um pastor luterano da Alemanha chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele, durante a Segunda Guerra Mundial, estando ele não na Alemanha, mas nos Estados Unidos, porque estudou lá, lecionava lá no seminário, ele podia ter optado por ficar nos Estados Unidos, ter uma vida confortável, uma vida segura, exercer o seu ministério de forma segura, de forma tranquila, preservando sua vida sem riscos. Mas ele tomou uma decisão surpreendente em meio à Segunda Guerra. Ele decidiu voltar à Alemanha. E você pode se perguntar por que ele fez isso. E a justificativa dele era que ele não poderia ajudar a igreja pós-guerra. Ele não teria essa moral se ele não passasse durante a guerra no sofrimento juntamente com os seus irmãos. E ele toma essa decisão de voltar à Alemanha. Bonhoeffer volta para pastorear, servindo a igreja, formando novos líderes em meio ao sofrimento, sabendo que esse custo poderia ser muito alto. Muito alto. Ele custou muito. Ele foi preso, sofreu em campo de concentração e pouco antes de acabar a guerra, ele foi executado. Ele entendeu que em certos momentos amar nos custa tudo. Amar em certos momentos nos custa tudo. E uma frase dele que resume muito bem isso é que quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e o convida a morrer. Pode parecer um pouco extremo para você uma história dessa, e de fato é para o nosso contexto, mas além de Boaz e além de Bonhoeffer, essa história também é a nossa história. Pois nós temos um resgatador que não mediu esforços para estar com a sua noiva. A história de Jesus com a sua igreja, que somos nós. Veja que Jesus não precisava ter assumido esse custo, porque Ele não precisava de nós. O que você pode oferecer a Deus? O Deus eterno, suficiente em si mesmo, que tudo tem, que tudo pode, que tudo sabe, que em todos os lugares está.
mas mesmo assim Ele nos quis. Mesmo em um mundo onde homens querem ser reis e querem ser deuses, o nosso rei, o nosso Deus quis ser um homem, estar entre nós para nos amar e pagar o custo deste resgate. E o custo foi o seu próprio sangue. Ele era o único que nos poderia resgatar, e assim Ele fez. Diferentemente daquele fulano, Ele não negou a nossa herança, mas Ele nos fez co-herdeiros com Ele das maravilhas celestiais e eternas. Assim como Ruth, nós viemos de uma terra perdida, carregando na nossa bagagem muitos pecados, muitas idolatrias, mas mesmo assim, Deus te quis e Deus me quis para estar perto dEle, e Ele nos ama. E se você pensar a razão desse amor, o motivo pelo qual Deus nos ama, é qual? Você fez algo para Ele? Você pode oferecer alguma coisa ao Senhor? Tem algo que você tem que Deus não tenha? Não. A razão é porque Ele quer. Por que o Senhor nos quer tanto? Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Quando Jesus morre naquela cruz, meus irmãos, Ele é erguido, nos apontando o caminho para o céu. Os seus braços abertos mostram a nós a extensão do seu amor. Povos de todos os cantos do mundo que agora seriam acolhidos e recebidos na família de Deus. Que coisa linda é saber que nós fazemos parte disso. E por conta de que Jesus fez todas essas coisas, Deus Pai o exalta e lhe dá um nome que está acima de todo o nome. Este nome é o nome que importa. De forma a entrar dentro da história da redenção, Boaz tinha entendido essa verdade. E olhando para Jesus, nós vemos que a recompensa dessa cruz é a própria glória do Filho de Deus. Que Ele seja exaltado e que a minha vida, a sua vida, a nossa vida como igreja aponte para essa glória. E o fruto da cruz? O que é? Somos nós mesmos. Isaías 53, versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O que Jesus ganha em fazer o que Ele fez? O que Jesus ganha em amar a sua vida e a minha vida? Sabe o que Ele ganha? Além da glória de Deus Pai e o nome acima de tudo, Ele ganha a nós mesmos. Isso pode parecer estranho, e eu não quero que nós saiamos daqui pensando: eu sou a recompensa do trabalho de Jesus, porque o mérito não está em nós, porque Ele colocou o seu nome em nós, e por isso Ele pode nos amar, e Ele fica satisfeito em ver um povo que o ama, porque foi para isso que Jesus arrebanhou um povo para Deus Pai, para que este povo ame a Ele, e para que esse povo viva pelo nome de Deus. E por que Ele faz tudo isso? Por amor, simplesmente por amor. Meus irmãos, é isso que a cruz nos ensina. Num tempo de tanto egoísmo, num tempo de tanta violência, num tempo de tanta omissão e de tanto esquecimento, a cruz nos ensina a amar. E a amar verdadeiramente. A amar de um jeito que o mundo não ama. A amar de um jeito desinteressado. A amar de um jeito altruísta. A amar de um jeito a glorificar o nome do nosso Deus. É isso que o Senhor nos ensina. Continuando o nosso texto, diz o seguinte, esses dois últimos versículos: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. A cena em que nós temos aqui diante dos nossos olhos, ela termina com uma celebração das testemunhas, dos anciãos. Eles reconhecem esse compromisso, esse ato de bondade, esse amor abnegado que Boaz tem para com Ruth, e eles celebram isso, e eles citam Raquel e Lia, que foram as mães da casa de Israel, das 12 tribos. Eles também citam Pérez, linhagem que levaria também ao rei Davi.
E esse resgate, ele não termina em Boaz e em Ruth, é isso que o texto quer nos mostrar, mas esse resgate, essa história de amor, essa linda história de amor que nós temos aqui, ela aponta para uma história muito maior, para a história da redenção. Deus está fazendo algo muito maior do que eles podem enxergar. Meus irmãos, quando nós decidimos amar como o Senhor Jesus nos amou, quando nós decidimos pagar o preço e os custos de amar alguém, e eu não estou falando aqui romanticamente, mas de ajudar o nosso próximo, quando nós pagamos esse preço, a nossa história, assim como a história de Boaz e assim como a história de Ruth, a nossa história começa a apontar para Cristo. E ela entra dentro dessa grande história da redenção, onde Jesus Cristo é glorificado e onde Jesus Cristo é visto através do nosso amor, porque nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou, enviando o Seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. É isso que 1 João 4 diz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta ao amor de Jesus Cristo. E nessa história nós vemos isso cada vez mais claro. Deus restaura não apenas a provisão de Ruth, a provisão de Noemi, enviando elas a uma terra onde há sementes, onde há grãos, onde há comida, mas Deus restaura também a descendência, e a descendência deste casal, a descendência deste amor é o próprio Cristo. E é aqui que o texto nos alcança cada vez mais, porque o verdadeiro amor, como eu já disse, não termina em si mesmo, mas aponta para algo maior. Meus irmãos, que os nossos amores sejam assim, que os nossos amores não terminem em nós, mas que revelem a Cristo. E aqui nós podemos fazer várias aplicações, que o seu casamento seja um palco para a glória de Deus, que o jeito que você ama a sua esposa e trata respeitosamente ela, de forma honrosa, de forma amorosa, abnegada, seja um jeito que Deus seja glorificado e que o nome dele seja lembrado disso tudo, e não o seu, nem o dela. Que a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata os seus pais, a forma como você trata o seu próximo, como você ajuda as pessoas da igreja e fora da igreja, o jeito que você age no seu trabalho, que isso tudo seja para revelar a glória de Cristo, e não o nosso nome, mas o nome do nosso Senhor. Porque se não for para revelar a Cristo Jesus, de que valerá? Do que adiantará tanto esforço, tantos relacionamentos, tantos amores, se eles são supérfluos, rasos? A Bíblia nos ensina a amar verdadeiramente, através de Boaz, através de Jesus acima de tudo. A amar de uma forma completa, íntegra, de forma a glorificar o nome do nosso Senhor. E o texto também nos ensina princípios de como esse amor se expressa. Um amor que, como aqui já foi dito, é um amor leal, baseado em compromisso, e não baseado em sentimentos e emoções. Um amor que, como nós vimos na história, é paciente, é santo, é cheio de honra e cheio de respeito. Um amor que não pula etapas, que não inverte ordens, mas que um amor que respeita os processos. Como nós temos visto, irmãos, no mundo e infelizmente dentro da igreja, pessoas que pulam as etapas, que invertem ordens, que não respeitam os processos de Deus para o amor, em relacionamentos entre namorados, entre noivos, a caminho do casamento, solteiros respeitem o processo do Senhor, por mais que isso contraste com a nossa geração, o Senhor honra quando nós amamos verdadeiramente, do jeito que Ele ama, e não do jeito que o mundo ama, porque nós vimos realmente o que é amor, não por um discurso, não numa tela de cinema, não num filme, não numa novela, não numa música. Nós vemos o que é amor, de fato, nas Escrituras. E que todo o nosso ser se devote a amar do jeito que Jesus nos amou. A amar o nosso próximo do jeito que Ele nos ensinou. De forma completa, de forma a glorificar o Seu santo nome. Nós temos, então, dois caminhos diante de nós. O primeiro caminho é o caminho desse homem que não tem nome. Um caminho onde nós pensamos em nós mesmos, onde nós não pensamos no próximo, onde nós queremos proteger o nosso nome, a nossa herança e aquilo que nos pertence, de forma egoísta. E nós temos o segundo caminho, o caminho de Boaz, o caminho de Jesus. Pensar primeiramente no outro,
Amar mais ao outro do que a mim mesmo, mesmo que isso me custe, e talvez nos custará mesmo. Qual caminho nós iremos escolher? Você pode sair dessa noite, deste culto, pensando o que vai acontecer no próximo trecho da história de Ruth. Mas eu realmente espero que você saia daqui, além de pensar nisso, pensando o que vai ser da minha história agora. Como eu vou passar a amar o meu próximo? No caminho do fulano ou no caminho de Boaz? Ou vivemos para o nosso nome, irmãos, ou vivemos para o nome de Jesus. Nós precisamos escolher isso, porque essa escolha define todas as outras coisas, define o jeito que nós amamos, define o jeito com que nós vivemos, define aonde nós estamos indo. Nós precisamos tomar essa decisão, nós precisamos nos firmar em algum desses caminhos. A nossa família depende disso, a nossa eternidade precisa disso. Porque do que adiantaria viver para si mesmo? Do que adiantaria fazer o seu nome conhecido, fazer o seu nome grande, se tudo aqui passa? Se caixão não tem gaveta, e só tem compartimento para o corpo, e nós não levaremos nada desta vida, do que adianta fazer o nosso nome conhecido? Do que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Do que adianta? É como correr atrás do vento, vaidade de vaidades. Por isso que nós aprendamos a parar de viver para nós mesmos, parar de preocuparmos com apenas o nosso interesse, mas nos preocuparmos em servir e em amar, mesmo que isso nos custe, sem querer me engrandecer. Ao invés de construir o seu nome, viva para proclamar o nome do nosso Senhor Jesus, porque é isso que importa. E o seu nome, como fica? A Bíblia também pensa em nós. E o nosso nome nessa história toda? Eu vou viver apenas para o nome de Cristo? E eu? E quanto a mim? O que resta para mim? O que importa para nós é que sejamos conhecidos diante de Deus. É que o nosso nome esteja no livro da vida do Senhor. É que o nosso nome seja conhecido diante dEle. Não que o mundo me conheça, mas que o Senhor me conheça. Há uma frase de uma música que fala que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Como está escrito em Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus conhece o nosso nome e isso nos basta. Cada prego nas mãos de Jesus carregava o nome daqueles pelos quais Jesus morreu. E isso nos basta, porque o Senhor nos conhece, e é isso que importa. Essa é a base do nosso amor ao próximo, é o amor que recebemos do nosso Senhor. O nosso nome está guardado com Ele. Isso nos satisfaz. E é por isso, meus irmãos, que existe só uma esperança, não em nós, mas na do nosso resgatador. Como diz Atos 4, versículo 12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vivendo para esse nome e não para o nosso. É aí que ganharemos tudo que Deus tem para nós. Aí que ganharemos aquilo que vale mais do que o mundo inteiro, o próprio Cristo. Aquilo que não tem preço. Porque aquilo que não tem preço realmente é o que mais tem valor. O nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso nome, se Deus quiser, seja esquecido, mas que nós possamos viver para o nome de Jesus. Amando o nosso próximo e esquecendo um pouco de si mesmo. Eu tenho certeza que você concorda comigo nisso. Nós nos amamos muito mais do que deveríamos. Nós pensamos em nós mesmos mais do que nós deveríamos. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja nessa noite e nos ajude a viver assim como Boaz, apontando para Jesus Cristo, não vivendo para nós mesmos, mas vivendo a glorificar o nome do nosso Senhor, nome que está acima de todo nome. Amém. Eu quero orar com a igreja e depois implementarei a bênção. Então peço que depois da oração os irmãos se coloquem em pé. Oremos ao nosso Deus. Santo Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós.
por nos amar de forma tão preciosa, e por nos dar aquilo que o mundo não poderia nos dar, um amor eterno, um amor que nos salva, que nos resgata. Nós engrandecemos o seu nome nessa noite, ó Deus, e aprendemos que o nosso nome não importa tanto, mas o Senhor, o seu nome, permanece em todas as coisas, está sobre todas as coisas. Por isso nos ajuda a viver para o seu santo nome e não para nós mesmos. Nos ajude, ó Deus, a amar o nosso próximo, esquecendo-se de nós mesmos, mas colocando o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a ter misericórdia de nós, perdoando-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós pecamos nessas áreas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos, coloquem-se em pé por um momento e recebam a bênção. Que a graça, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Cantemos o amém.